prazer ter a sua presença. Estamos estudando todos os dias a lição da Escola Sabatina. O tema de hoje, terça-feira, é discurso cheio de graça que edifica a unidade. Você é convidado a ler comigo Efésios, no capítulo 4, versos 25 a 29. Diz assim: Por isto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O apóstolo Paulo começa de maneira interessante os textos aqui no verso 25, apresentando dois comandos, um positivo e outro negativo. O negativo é deixando a mentira e o positivo, cada um fale a verdade. E depois ele conclui o verso 25 apresentando a lógica. Por quê? Temos que falar a verdade e não a mentira, porque somos membros uns dos outros. E um discurso mentiroso só tende a nos separar, a fazer com que a nossa unidade seja rompida. E hoje, em nossos dias, nós conhecemos muito bem o poder da fofoca, o quanto uma palavra maldita consegue destruir a vida de muitas pessoas que estão ali tentando viver em comunidade. Então o apóstolo Paulo apresenta a lógica. Por quê? Porque somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. No verso 26 ele diz: Irai-vos e não pequeis. Porém, antes de tratar sobre a ira, deixa eu pontuar mais uma coisa importante que a lição vai falar também. O fato de você falar a verdade não quer dizer que você tenha que abordar as pessoas com rispidez, com dureza. Muito cuidado com isto. Tenha tato ao falar a verdade. O apóstolo Paulo aqui, ele se refere a Zacarias. E é interessante que lá em Zacarias, a expressão ali, Zacarias 8,16, a ênfase do profeta é falar a verdade como uma forma de preservar a paz, ok? Não de arrumar problema, intriga, dissensão, facção. Não é confrontar as pessoas com cólera, com raiva, nada disto. É falar a verdade promovendo a paz. E aí então o verso 26 diz: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então preste atenção, quando falamos a verdade, procurando a paz ou tentando preservar a paz, nós conseguimos banir a ira da nossa comunidade de fé. E diante da possibilidade da raiva, nós não devemos permitir que ela produza frutos no pecado. Eu quero comentar um pouquinho com você sobre o que Paulo fala sobre ira. Veja, há dois tipos de raiva, a justa e a injusta. Precisamos sentir raiva justa, e essa ira é contra o pecado, contra o mal. E nós temos muitas pessoas aí na história que se iraram contra a escravidão. Você tem, por exemplo, Moisés, que ficou irado contra a idolatria. Nós temos Lutero, que ficou irado contra as indulgências. Nós temos o próprio Cristo, que no templo ali, ele expulsa os cambistas. E os exemplos bíblicos, eles aparecem de maneira variadas. Agora, se Deus odeia o pecado, o seu povo também deve odiá-lo. Se o mal desperta a raiva, a ira de Deus, também deve despertar a nossa. Paulo qualifica a sua expressão permissiva com 3 negativos. Primeiro, não pequeis. Segundo, não conservais a vossa raiva até o pôr do sol. E terceiro, nem deis lugar ao diabo. Quando ele diz não pequeis, devemos nos assegurar de que nossa raiva esteja livre de orgulho, malícia ou espírito de vingança. Quando ele fala não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol,
Paulo ele não está permitindo a você ficar com raiva durante um dia. Ele está exortando a não armazenar a raiva, pois pode virar uma raiz de amargura. Quando ele diz não deis lugar ao diabo, bem, o diabo gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas para tirar proveito da situação, como ele fez com Caim. Então a melhor maneira de prevenir a raiva, o rancor, é nós vivermos falando a verdade, procurando a paz. No verso, então, 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Perceba que interessante, esta mentira está relacionada com o diálogo, com a fala mentirosa. Possivelmente aqui seja uma ilustração da história de Ananias e Safira, que você lê no capítulo 5 do livro de Atos, dos versos 1 a 11, que mentiram não a homens, mas a Deus, e acabaram morrendo. Tentaram roubar de Deus. E se roubar o homem é ruim, roubar a Deus é infinitamente pior. Então o roubo aqui está ligado a um discurso mentiroso. Agora o apóstolo Paulo vai concluir esses textos que nós lemos com o verso 29, apresentando regras para que as nossas palavras sejam promotoras de unidade na igreja. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa expressão torpe aqui é só pros no grego. E ela significa uma árvore que está cheia de frutos, porém todos os frutos estão podres. Ela também significa um peixe ou uma carne qualquer que está podre. Isto é sopros aqui, que na Bíblia aparece a tradução como torpe. Então não sai da sua boca nada que seja podre. Quantos cristãos não fazem uso de palavrões? Que Deus tenha misericórdia. Peça forças a Deus se isso acontece na sua vida, para que Ele purifique a tua língua e você possa usar esse órgão pequeno, mas poderoso, para edificar a igreja de Deus. O apóstolo Paulo diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente o que for. Aí ele apresenta agora aqui as regras. Você deve falar o quê? Aquilo que é bom para a edificação. Então, boa aqui é uma linguagem positiva. Falar o que é bom, não o que é ruim. E bom para quê? Para edificação. Então, a minha palavra tem que ser positiva, a minha palavra deve ser para edificação. E ele continua mais. Ele diz que nós devemos falar conforme a necessidade. Nem sempre há necessidade de você falar. O silêncio é ouro, ok? E existe uma regrinha básica que é: fale menos do que o necessário. Cuidado, muitas vezes nós erramos muito porque falamos demais. E Deus te deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Por quê? Porque você precisa escutar mais e falar menos, ok? Então, fale conforme a necessidade. O que mais? O apóstolo Paulo aqui diz: transmita graça aos que ouvem. Então, quando você for falar, pense bem, para que as suas palavras sejam melhores do que o vosso silêncio. Ao falar, transmita graça às pessoas. Quem dera a nossa fala, o nosso discurso fosse realmente dessa forma. O nosso pedido e oração é que o Senhor nos ajude a cada dia, para que as nossas palavras sejam positivas, sejam boas, sejam para edificação, seja dentro de uma necessidade e possa transmitir graça, não ódio, não rancor, não ira. Esse é o seu desejo? Bem, é o meu e eu espero que seja o seu também. Que Deus te abençoe muito nesse dia e que o discurso que sair dos seus lábios seja um discurso cheio de graça que edifica a unidade. Vamos orar? Bem, hoje nós vamos orar pelo Paulo Cancian.
Paulo, obrigado por assistir os vídeos conosco. Espero que Deus abençoe muito você juntamente com a sua família. Vamos orar também por todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo conosco. Vamos orar? Feche os olhos se for possível. Pai querido, obrigado por esse momento, por estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a termos um discurso cheio de graça que promova a unidade da Tua Igreja. Nos entregamos em Tuas mãos e clamamos perdão. Perdoa o Teu filho, a Tua filha, Pai, se porventura tem usado a fala de maneira negativa. Ajuda, Senhor, para que ele fale de maneira positiva, que as suas falas sejam edificantes, que seja conforme a necessidade e que seja, assim, Senhor Deus, uma bênção para a Tua Igreja. Eu coloco cada servo e serva Tua que ora comigo nesse momento em Tuas mãos, para que o Senhor abençoe o seu dia. De modo especial, coloco Paulo, o Senhor o conhece, sabe das suas lutas e necessidades, atenda a cada um dos seus desejos, Pai, conforme a Tua vontade. Nos entregamos em Tuas mãos para ver esse dia nos Teus paternais cuidados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você.